O ministro Fernando Haddad afirmou neste sábado que o Ministério da Fazenda está analisando a quantidade de pedidos de recuperação judicial de determinados setores da economia. O Matheus Dias tem mais informações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista ao podcast Três Irmãos que há um certo abuso na quantidade de pedidos de recuperação judicial no Brasil. O ministro não deu detalhes sobre quais setores têm abusado dos pedidos ou quais medidas o governo vai adotar para inibir essa prática, mas concordou que o número crescente de devedores é fruto também da alta taxa de juros no país, já que está cada vez mais caro negociar dívidas com os bancos e vira tudo uma bola de neve. Primeiro, tem a questão da taxa de juros que atrapalha muito, né? Você rolar a tua dívida junto aos bancos e tal. E tem um abusozinho no uso da recuperação judicial em alguns setores que a gente está analisando com mais calma, que nunca teve esse tipo de coisa. Os caras usam a RJ de forma abusiva? Nós estamos estudando que em alguns casos isso está chamando a atenção. Mas nós estamos estudando. Você tem razão. Eu conversei com um cara da Vibraz, né? E aí se for ver o patrimônio, que inclusive é uma empresa que o pessoal pede pro Brasil estatizar ela, né? É uma empresa que já passou por várias RJs, eu acho que 2 RJs, e o dono da Vibraz tem um patrimônio milionário, né? Então, assim, é um pouco complexo você olhar, tipo, uma empresa que tá em RJ, mas o dono da empresa tem muito dinheiro. Tem um ou dois setores da economia que tá inspirando um cuidado maior, mas eu não vou fazer uma afirmação de que tá, porque eu ainda tô analisando essa situação. Né? Mas tem coisa que você tem certeza que tá acontecendo, tem coisa que você suspeita que tá acontecendo. A recuperação judicial é um instrumento que as empresas podem usar para regularizar as dívidas e evitar a falência, suspendendo cobranças e renegociando compromissos, para manter as atividades da empresa, mesmo com dívidas ativas. O advogado Rodrigo Macedo, especialista em recuperação judicial, vê com certa preocupação a fala do ministro, visto que a alta taxa de juros e até as tarifas impostas pelos Estados Unidos estão prejudicando muito empresas brasileiras, como o caso do agronegócio. Me preocupou um pouco a fala do ministro Haddad pelo seguinte motivo, né? Acho temerário que o Estado, né, que o governo principalmente, carimbe o pedido de recuperação judicial como algo com objetivo escuso, ou enfim, né, usado de maneira indevida, quando, na verdade, é um mecanismo que não pode ser desacreditado, né? Um mecanismo que permite a uma empresa que está enfrentando uma crise financeira, ela conseguir manter os empregos, conseguir manter a atividade dela, conseguir continuar gerando renda, recolhendo tributo, né? As empresas estão inseridas num cenário macroeconômico que não está favorável. Juros elevados, crédito muito caro, uma retração no consumo muito grande, a gente perdeu, né? A nossa moeda desvalorizou, a gente perdeu o poder de compra com a nossa moeda. E um custo muito alto de produção. Os dados mais recentes do Serasa apontam que em 2024 o número de empresas que não conseguiam pagar as próprias dívidas superou as 7 milhões de empresas. Isso equivale a cerca de 31% dos negócios ativos no país. E o ramo que mais tem empresas inadimplentes é no setor de serviços. Agora, se falar de recuperação judicial, pedidos de recuperação judicial, no ano passado foram mais de 2.200 pedidos feitos por empresas para evitar a falência. Esse número é o recorde desde o início da série histórica em 2006. E mesmo que os números de 2025 só sejam analisados no ano que vem, o FEComércio e o Serasa esperam que os números de inadimplentes e números de pedidos de recuperação judicial sejam ainda maiores que no ano passado, pelos dados que já foram analisados até aqui. O processo leva um tempo até se solucionar, até que esses produtores rurais consigam negociar com seus credores. Então, falar numa solução, né, deste ano, né, que a gente já está aqui caminhando para o nosso último trimestre do ano, para o ano que vem, acho pouco provável que todas elas estejam solucionadas. Então, essa pressão e esse olhar atento para esse setor que está sofrendo, eu imagino que ele ainda vai se arrastar até o ano que vem. No setor do agronegócio, o Banco do Brasil, o principal financiador do segmento, reportou uma queda de 60% no lucro no segundo semestre desse ano, puxado pela alta no endividamento no agro. Segundo a instituição financeira, mais de 800 clientes do agronegócio passam por processo de recuperação judicial.